pôr do sol no sótão. Eu realmente era como um mendigo. Olhando para o passado, sorri fracamente. Pensei que talvez fosse muito melhor ser uma princesa falsa agora, que eu achava que não era melhor do que eu. Já chega, não passa de passado. Pulei da cama. Em momentos como esse, eu tinha que mover meu corpo. Ficar parada só vai te corroer em pensamentos sombrios. Peguei um chale e saí do quarto. Eu ia dar uma volta. Eu estava descendo as escadas do outro lado do corredor. Senhora, aconteceu de eu encontrar o mordomo que estava descendo do andar de cima. Ele perguntou com espanto: Onde você está indo? Fora da casa. Você vai para a colina do leste para ver os fogos de artifício? Monte Leste. Quando perguntei de volta, imediatamente me lembrei de onde era. Não muito tempo atrás, era uma pequena colina onde fui levada por Derek, e desci sozinha. Penélope deve ter saído para assistir aos fogos de artifício no último dia do festival todo ano. Descobri por que o Duque fez tal pergunta na sala de jantar. Não. Balancei a cabeça imediatamente. Eu não era romântica o suficiente para ir até lá só para ver fogos de artifício. O que você está fazendo dessa vez? Estou entediada. O mordomo fez uma cara estranha. Pode ser bem constrangedor ver uma garota mudar de atitude de repente. Mas não importava. Uma mulher perversa está fadada a ferver de caprichos. Para comemorar a vitória, o final deste festival será muito maior que o do ano passado. Haverá fogos de artifício em todo lugar. Não sei por que o mordomo está me segurando e me contando essa história. Foi muito desconfortável encará-lo porque ele também estava no almoço mais cedo. Boa sorte então. Eu passei direto por ele. Senhora Penélope. Mas eu não conseguia descer as escadas por causa da voz urgente que me segurava. Por quê? Descendo um pouco, parei e olhei para ele. O velho mordomo hesitou por um tempo e conseguiu abrir a boca. Estou voltando da organização do sótão sob a ordem do Duque. Estou aqui para liberá-lo para você. Para mim? Fiquei pensando porque o mordomo me disse isso. A passagem para o sótão ficava no fim do corredor no terceiro andar. Então eu nunca estive lá. Por quê? Você não costumava subir quando era jovem? Quando chegou ao ducado, viu fogos de artifício no sótão. O Duque provavelmente me disse para limpar o sótão porque ele se lembrava disso. Você tem que dizer o que quer dizer agora mesmo, mordomo. Interrompi-o friamente, com sarcasmo, e caí na gargalhada. Já estive em uma posição em que não conseguia subir, mesmo querendo. Graças a alguém que se sentia desconfortável por eu subir lá em cima com frequência, o terceiro andar estava fechado, e eu não conseguia chegar perto do sótão. Sua boca se fechou. Eu não teria sido tão agressiva se eu estivesse normal. O mordomo aconteceu de passar por um momento ruim. Foi porque ele me pegou, que estava a caminho para acalmar minha raiva por causa da situação estranhamente sobreposta com o passado. Minha atitude afiada esculpiu rugas profundas na testa do mordomo. A senhora dona foi demitida imediatamente. Senhorita. Ele abriu a boca cuidadosamente novamente com um olhar sombrio. O Duque ficou tão bravo que ela foi expulsa apenas com as roupas do corpo, sem um centavo de indenização. Abri bem os olhos com a notícia inesperada. Olhando para o mordomo com um olhar perplexo, ele calmamente continuou. E o mestre Derek se apresentou, e queimou seus contratos de trabalho, e cartas de recomendação, então ela não conseguirá encontrar um emprego na aristocracia. Então? Eu te devo um brinde? Pisquei, e perguntei de volta num tom frio. Foi um pouco surpreendente, mas não foi exatamente uma história agradável. Por que você não tomou nenhuma atitude da última vez para resolver um problema que pode ser resolvido imediatamente? O que há com as medidas? Eu li sobre quanto tempo Emily trabalhou, e a ameaçaria para viver em silêncio. Quando me lembrei de Derek naquela época, me senti ainda mais patética. Você não precisa me dar todas essas coisas. Não é minha responsabilidade, de qualquer forma. O Duque estava com o coração partido a cada dia. Ele parecia continuar se preocupando com você pulando refeições. Então o que você quer que eu faça? Pressionando as palavras que enchiam minha garganta, forcei os cantos da minha boca para cima. Se eu descer para a sala de jantar, e comer agora, meu pai se sentirá melhor. Princesa. Foi então. Foi tudo culpa minha.
O mordomo de repente se curvou profundamente na minha frente. Abri bem os olhos. Minha maior falha é não ter conseguido apoiá-la fielmente sob o pretexto de estar ocupado. Se você me punir separadamente, eu aceitarei isso docemente. A propósito, minha senhora, você poderia, por favor, aceitar a sinceridade do Duque? Olhei para o mordomo com um olhar estridente, curvando-se diante de mim. Depois de deixar a sala de jantar daquele jeito, o Duque pensou muito sobre como se livrar de seus sentimentos feridos. Então ele veio com o que você gostava quando era jovem. Você sabe que é muito raro retirar uma ordem depois que ele nos deu. O que o mordomo disse era verdade. Já faz 6 anos que ele trancou todas as portas do terceiro andar, e a proibiu de entrar devido a uma pequena comoção que ocorreu logo depois que ela foi adotada. Mas agora que você quer retirá-lo, deve ter sido chocante de muitas maneiras ver sua filha adotiva abusada lhe mostrar seu coração partido. O mordomo se abaixou mais, me vendo distraída e silenciosa, pensando que havia esperança. O velho abriu o terceiro andar, que ele mesmo estava fechado, e arrumou o sótão com todo o seu coração. Então vamos sair daqui. Olhei para o mordomo com uma cara sem graça, e sem resposta. Se fosse realmente Penélope quem estivesse aqui agora, e não eu, ela ficaria muito feliz. Uma das pessoas que liderou o bullying foi demitida, e a atenção da família foi atraída. Quão satisfatória seria essa situação para o diácono, de quem sempre senti pena, acenar com a cabeça para mim. Mas, está tarde. Eu não era Penélope. Por que você não fez isso por ela pelo menos uma vez antes de eu vir para este corpo? Se sim, essa garotinha estúpida e patética teria perdoado tudo, diferente de mim. É tarde demais. Naquele momento, as pupilas do mordomo, que encontraram meu rosto distorcido e confuso, dilataram-se bastante. Oh, senhora! Quando o homem envergonhado levantou as costas completamente. Sim. Como posso ignorar a sinceridade do meu pai? Dei uma rápida olhada no meu rosto. Eu estava saindo para dar uma volta, então não seria uma má ideia ir até lá depois de tanto tempo. Quando ele pareceu que ia chorar, voltei para minha arrogante Penélope, e disse: leve-me para o sótão. Não parecia ter aberto completamente o terceiro andar. Atravessando o corredor, uma grande porta de 2 portas estava bem trancada com uma corrente enrolada em volta dela. Esse não é o banheiro feminino, não é? O quarto da Penélope era muito bom, mas o quarto da filha desaparecida era diferente do tamanho da porta. Não era ofensivo ou perturbador. Como uma filha real e uma filha adotada podem ser tratadas da mesma forma. Você precisa saber seu lugar. Ao passar na frente dele, o mordomo olhou para mim com um olhar particular. Claro que não demonstrei nada. Quando abri a pequena porta no final do corredor no terceiro andar, uma escada de pedra em espiral saiu. Parecia ser uma torre construída em preparação para a invasão, mas era mal administrada em comparação a outros lugares, talvez porque não era usada há muito tempo. Cuidado com as escadas altas, senhorita. O mordomo subiu primeiro, e me avisou. Peguei minha saia, e subi as escadas com cuidado. O sótão no topo de uma velha e estreita torre de pedra. É definitivamente um lugar secreto que as crianças gostam. Ele subiu, e subiu escadas em espiral sem fim à vista. Depois de um longo tempo, as escadas quebraram como se tivessem finalmente chegado ao fim, e uma porta velha apareceu. O mordomo abriu-a com familiaridade, e entrou. Depois disso, honestamente não tinha muita expectativa. Até o sótão foi feito removendo grosseiramente o local usado como depósito. Oh! Mas o lugar em que entrei era surpreendentemente bom. Como um pequeno escritório, de um lado o sótão estava cheio de livros, e do outro havia um sofá aconchegante, e uma lareira. Havia uma grande janela redonda no meio da janela. Através de uma fresta de janela aberta uma brisa fresca entrou, e fez cócegas na ponta do nariz. Você gosta, minha senhora? O mordomo me perguntou com uma cara satisfeita quando olhei ao redor. Eu respondi suavemente. Isso é bom. Posso lhe trazer um refresco? Não, obrigada. Prefiro ficar aqui até tarde da noite. Claro que pode. O Duque já nos permitiu gastar o quanto de tempo quisermos. Gostei. Sentindo-me um pouco melhor, falei com uma voz mais suave. Obrigada pela sua orientação, mordomo. Não mencione isso.
Então fique à vontade, senhorita. O mordomo fez uma reverência para mim, e entrou no sótão. Entrei lentamente, olhando ao redor do interior silencioso mais uma vez. A Penélope merecia subir muito. Confortável, desolada. Ela foi adotada como filha de um duque, e era perfeito para uma criança odiada se esconder. Cheguei em frente a uma grande janela aberta. Então olhei para fora. O local do duque era muito grande. Portanto, as ruas da cidade não eram tão visíveis quanto quando segui Derek na colina há um tempo. Em vez disso, foi bom ver o céu, e o cenário infinitos, pois não havia prédios altos o suficiente para bloquear a vista. Deixei um sofá coberto com cobertores, e me joguei no chão em frente à moldura da janela. O sol estava se pondo do lado de fora da janela. Foi quando eu estava olhando fixamente além do horizonte, onde o pôr do sol vermelho estava transbordando. De repente, ouvi algo atrás de mim. O quê?